Olá, sejam bem-vindos ao AWS Summit 2021. Eu sou o Bruno Lopes, Senior Technical Trainer na AWS, e vou estar aqui junto com o João Helena, Senior Partner Solution Architect, para falar um pouquinho com vocês sobre migrações de carga de trabalho Microsoft para a AWS. A nossa agenda de hoje consiste em falar um pouco sobre os desafios de uma jornada de migração com o foco em cargas de trabalho Microsoft. Vamos falar um pouquinho sobre essa jornada de migração, padrões comuns de migrações, estratégias que contemplam alguns tipos de tecnologias como sistemas de identidade, sistemas de armazenamento, sistemas de bancos de dados e também aplicações .NET sendo migradas para a AWS. Sempre que a gente começa a falar sobre uma jornada de migração, há alguns pontos importantes a serem levados em consideração. Principalmente quando há a necessidade de estabelecer uma padronização desse ambiente para uma migração. Em alguns cenários é importante, na maioria dos cenários, é importante levar em consideração três fases principais, que são definidas como uma fase de avaliação, mobilização e migração e modernização. Nessa fase de avaliação, nós vamos normalmente executar alguns tipos de assessments, encontrar e detectar aplicações e características de aplicações que precisam ser migradas e a forma como elas serão migradas para a nuvem. Já na fase de mobilização é onde nós vamos preparar o terreno, preparar o ambiente para suportar essa migração. É onde serão configurados os pré-requisitos para suportar esse ambiente, é onde serão definidas estratégias de configuração de múltiplas contas, definição de landing zone, e é também onde nós configuraremos ali um plano de migração, que vai abordar cada uma dessas etapas. E por fim, aí sim entra a fase final de migração e modernização. É nessa fase final, depois de tudo já levantado, definido e preparado, é onde nós vamos realmente executar o processo de migração e definir qual estratégia vai ser melhor abordada para cada um dos cenários propostos. Às vezes, um lift and shift, onde eu posso tirar daqui e levar para o meu ambiente em nuvem. Ou um refactoring, onde eu posso refatorar, reconfigurar algumas necessidades dentro do meu ambiente, ou até mesmo um replatforming, onde eu posso tirar de uma plataforma específica on-premises e levar para uma plataforma gerenciada dentro da nuvem AWS. Quando a gente olha para esse cenário de migração, a gente percebe diversos desafios. E não vai ser diferente tendo ali o workloads Microsoft para migrar para esse ambiente da nuvem AWS. Só que quando eu olho para uma carga de trabalho de workloads Microsoft, eu entendo que nós temos alguns pontos de peculiaridade a serem medidos, alguns pontos especiais a serem levados em consideração para um projeto de migração. Como, por exemplo, a parte de identidade, a parte de armazenamento em bancos de dados, a parte de file systems e até mesmo a parte de aplicações .NET. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas peculiaridades e particularidades dentro desses ambientes. Então, nesse primeiro momento vocês vão acompanhar comigo e logo depois o João dará continuidade com vocês. Nesse primeiro momento, falando sobre identidade, quando a gente fala de identidade em workloads Microsoft, nós já de imediato lembramos do Microsoft Active Directory, o Identity Provider dos ambientes Microsoft, que suporta e é compatível com as aplicações e o ambiente de soluções Microsoft. Para uma estratégia de movimento, migração desse ambiente de Active Directory para a AWS, nós temos algumas estratégias que podem ser consideradas. Uma dessas estratégias é utilizar o próprio Amazon EC2 com as instâncias AWS para que eu possa criar e promover um controlador de domínio dentro do meu ambiente. Ou eu também posso partir para uma solução mais gerenciada através do AWS Directory Service, utilizando ali, por exemplo, o AWS Managed Microsoft AD. Ou eu ainda posso partir para uma solução de criação de um gateway de conectividade do meu ambiente na nuvem com o meu ambiente on-premises através do AWS AD Connector. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. No ambiente onde eu posso utilizar instâncias EC2 para a configuração do meu ambiente de controladores de domínio, eu tenho algumas vantagens, alguns benefícios. Eu posso, por exemplo, fazer com que esse ambiente seja a extensão do meu ambiente on-premises.
ou seja, seja mais um controlador de domínio replicando as informações da minha floresta, do meu domínio on-premises. Aqui eu tenho uma grande vantagem, o poder de administração. Tenho todas as credenciais e privilégios desse ambiente. Tenho domain admin, enterprise admin, oportunidades de fazer modificações no esquema desse serviço de diretórios. Então eu tenho um leque de administração muito maior. Em contrapartida, eu tenho algumas responsabilidades maiores também, como por exemplo a alta disponibilidade. Aqui eu estou usando instâncias EC2, então a responsabilidade sobre a alta disponibilidade, sobre a resiliência desses servidores é toda minha como cliente. Então eu devo configurar mais de uma instância EC2 em AZs distintas e cuidar da saúde, replicação e até mesmo da parte de aplicação de patches e correções de vulnerabilidades desse ambiente. Esse é um ambiente interessante porque ele suporta inclusive cenários que podem não ser suportados em outras soluções oferecidas para esse ambiente de diretórios. Então, usando as instâncias C2, eu posso inclusive configurar ambientes como o Microsoft Exchange e outros que não seriam suportados em outros serviços de diretório. Já no Microsoft Manage AD ou no AD gerenciado pela AWS, eu tenho a oportunidade de um ambiente de controladores de domínio, porém gerenciado pela AWS. Não preciso me preocupar com a aplicação de patches, com correções de vulnerabilidades, muito menos com a alta disponibilidade. Uma vez que eu configuro esse serviço, a AWS automaticamente me oferece 2 controladores de domínio por padrão, separados em AZs distintas para alta disponibilidade nativa. Não quer dizer que eu tenha que ficar só com esses 2 controladores de domínio. Eu posso ter mais controladores de domínio dentro do meu ambiente disponível caso eu queira aumentar a minha resiliência e reduzir algum tempo de latência nas queries LDAP dentro do meu ambiente. Uma grande vantagem do Microsoft Manage AD, algumas das vantagens, além dessa característica de gerenciamento, são a oportunidade de configuração como um trust com o meu ambiente, com a minha floresta ou domínio on-premises. Então eu posso configurar o Manage AD gerenciado pela AWS, mas ainda assim ter essa opção de logon único e centralizado, onde eu posso estabelecer uma relação de confiança entre a minha floresta on-premises e a minha floresta na nuvem. Lembrando também que o Manage AD gerenciado pela AWS não suporta o ingresso desse serviço em um domínio já pré-existente ou uma floresta já pré-existente. Então você vai precisar criar uma nova floresta ou um novo domínio para o seu ambiente. Tá? Uma das vantagens também do Managed AD pela AWS é a disponibilidade de integração nativamente com diversos serviços AWS e também a possibilidade de facilitar a automação de domain join, de ingresso no domínio por serviços como o Amazon EC2, por exemplo. Lembrando que tanto para o Microsoft Managed AD quanto para a instância EC2, é interessante ter uma maneira segura e robusta e resiliente de se comunicar entre o ambiente on-premises. E isso pode acontecer através de uma conexão de VPN, uma VPN site-to-site na AWS, ou até mesmo através do AWS Direct Connect. Já através do AWS AD Connector, eu tenho a oportunidade de estabelecer uma espécie de gateway, proxy de diretório dentro do meu ambiente, sem nenhum tipo de cache na nuvem. Ou seja, todas as requisições que forem executadas através do AD Connector vão ser redirecionadas de forma segura através da VPN ou do Direct Connect até o meu controlador de domínio on-premise. Essa é uma solução robusta, simples e eficaz de integrar vários serviços AWS com o seu ambiente de resolução de queries LDAP dentro do seu ambiente on-premises. Isso é uma parte interessante, inclusive, de suportar integrações com a console AWS para um logon unificado ou até mesmo com a AWS Single Sign-On. Esses são pontos interessantes no quesito gestão de identidade, autenticação e autorização. Mas eu também tenho que levar em consideração que eu tenho desafios e necessidades que me levam a um cenário de migração de ambientes de armazenamento, de file systems. E para isso, a AWS também me oferece algumas soluções. Uma dessas soluções é o AWS Data Sync.
O AWS Data Sync me dá a oportunidade de fazer a migração dos meus sistemas de arquivos, sejam eles file system ou até mesmo objetos, arquivos estáticos dentro do meu ambiente on-premises para a nuvem AWS, através de agentes, como são chamados os appliances virtuais do Data Sync, que podem ser configurados dentro do meu ambiente sem grande impacto para o funcionamento das minhas aplicações. Posso configurar ali então o meu agente do Data Sync e favorecer essa migração, dando oportunidade de expandir a carga de trabalho, adicionando vários agentes de forma paralela para agilizar, acelerar o meu processo de migração para a nuvem. Tudo isso de forma segura através de endpoints encriptados nativamente pela AWS. No resultado dessa migração, ou seja, o destino dessa migração, podem ser ambientes de arquivos como o Amazon EFS, com sistemas de arquivos suportados como o NFS para sistemas Linux, ou até mesmo o Amazon FSX, com sistemas que suportam protocolo SMB para workloads Microsoft. Ou ainda assim, eu posso levar isso para uma migração no Amazon S3, caso eu queira fazer um arquivamento ou até mesmo uma retenção de longo prazo dentro desse ambiente. Para ajudar os clientes a reduzir a carga de trabalho, gestão, administração e até mesmo otimizar a performance e a latência, a AWS disponibilizou há pouco tempo atrás o Amazon FSX File Gateway. O Amazon FSX File Gateway dá a oportunidade aos clientes configurarem localmente dentro do seu ambiente uma espécie de appliance virtual também para a configuração dos seus sistemas de arquivos, entregando baixa latência, segurança, uma facilidade de utilização, uma vez que os seus usuários não vão precisar mudar a forma como eles interagem com os sistemas de arquivos, e isso otimizando a forma como você entrega um ambiente de file systems na AWS. Hoje, os clientes têm duas oportunidades de gateways locais, o Amazon S3 File Gateway e o Amazon FSX File Gateway. Ambos têm suportabilidade para ambientes de virtualizadores como Hyper-V, VMware e o Linux KVM. A diferença principal entre esses dois é que o Amazon S3 File Gateway está disponível para ajudar os clientes num cenário de archive, replacement de VTLs, né, as famosas fitas de backup virtual, ou até mesmo para utilização com data lakes. Já o Amazon FSX File Gateway está disponível para agregar na baixa latência, manutenção do sistema de arquivo por parte dos clientes e a facilidade de uso pelos usuários.